Bom, pessoal, a ideia desse Grand Round, na verdade, ele surgiu quando nós estivemos manipulando alguns temas disso, desde o ano passado, acho que desde a gestão passada, né, Carize, que a gente vem trabalhando muito com essas questões da deshospitalização, protocolos assistenciais que visem qualificar a assistência, mas fundamentalmente torná-la também mais ágil. Desde a gestão passada foi implantado o plano de altas, etc, etc. Que a gente, e hoje, algumas áreas do hospital são críticas e sofrem sobremaneira as questões da internação. Uma delas é a emergência, a outra é a própria UTI e a sala de recuperação, que não conseguem, com a brevidade necessária, os leitos para transferirem os doentes. Então, essa questão da hospitalização, o tempo de hospitalização e todos os processos que envolvem a deshospitalização precoce, você sabe que alguns hospitais dos Estados Unidos têm times especiais, discharge teams, né, nos andares, nurse discharge, tem várias estratégias hoje para reduzir o tempo de internação. Então, nós hoje contamos com a presença do professor Gabriel Dalla Costa, que hoje ele é professor da UBRA, coordena esta área no Hospital Universitário da UBRA, que hoje tem a participação também do Hospital Mãe de Deus. Mas, enfim, a gente queria ver um pouco a experiência deles para ver o que a gente pode melhorar do nosso processo. A professora Carize vai fazer assim um en passant, uma fotografia do problema e no final, né, Carize, a apresentação dos resultados em relação às altas, a perspectiva de alta, e que a gente já tem levantado alguns dados. Professor Sérgio Pinto Ribeiro, aqui à frente, professor, vem para cá. A professora Carize, assim que ela digerir alguns goles de H2O, inicia a nossa apresentação, para seguir a gente passar para o Gabriel. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Quantos residentes estão aqui hoje? Gostei, tem bastante. A maioria da onde? Da medicina interna? Das especialidades clínicas, cirúrgicas? Multiprofissional e os outros residentes? Todo mundo é multi? Où est le résident de la spécialité? Où est? Ué. Bom, professora Carize, vamos começar. Aqui. Obrigada, Nazi. Não sigam o meu exemplo de comer dessa forma e tomar água assim rapidinho, mas de vez em quando temos que improvisar. Bom, acho que o Nazi já introduziu o problema. Todos nós estamos sensíveis à questão de emergência lotada, dificuldade de dar uma maior agilidade para os pacientes aqui internados. E aí recai numa etapa do processo, que é a alta hospitalar e a importância da alta hospitalar. Não é um processo tão simples e tão trivial como a gente possa parecer no primeiro momento, atendendo o paciente, agora eu vou decidir do alta. Então, o que a gente quer passar, nós queremos passar aqui para vocês, é a importância de entender todo o processo e trabalhar ele desde a chegada do paciente. O que eu vou apresentar é o resultado de um trabalho que foi feito, como o Nazi comentou, na gestão passada, ainda na liderança do professor Sérgio e de vários que nos antecederam, olhando especificamente para esse processo no Hospital de Clínicas, o que nós temos em relação à alta hospitalar. Foi feita, então, uma análise dos dados do próprio sistema, e aqui é um retrato dessa questão da alta no ano de 2011. Nesse gráfico está ilustrado quando as altas são dadas na perspectiva da alta médica, em azul, da desocupação do leito e da nova admissão dos pacientes. O que nós podemos observar aqui? Que em 2011, mais ou menos o pico da alta, lá pelas 10, 11 da manhã, a desocupação efetiva do leito pelas 2 da tarde, e aqui 2 picos, né? Final da tarde, às 4 da tarde, depois às 8, 9 da noite, a readmissão dos pacientes. E para quem fica no dia a dia dos andares, consegue entender qual a relevância disso em termos de toda a organização da equipe e
do atendimento adequado, tanto do paciente que sai quanto do paciente que chega. O que significa isso? Nós temos aqui um retardo entre a alta do médico, né, no sistema, a saída efetiva e a nova internação. Um outro ponto importante é em relação... Isso aqui é o mesmo diapositivo, só mostrando a distribuição por faixas de horas. É que essa desocupação tardia do leito, né, faz com que o paciente que seja admitido, ele é admitido no final da tarde. Os residentes que estão aqui, os doutorandos, se entendem. Depois das 4, 5, quem é que faz a admissão desse paciente? É a equipe ou é o plantão? Normalmente é o final do residente ou doutorando que escreve ali, vou discutir o caso amanhã, ou se não, é a equipe de plantão, e no dia seguinte é que vai ser discutido. Isso significa, do ponto de vista objetivo, que os pacientes que são internados, né, mais tarde, eles acabam ficando quase um dia a mais no hospital, porque o caso é discutido só no dia seguinte e começa realmente a pedir exames, todo o manejo só no outro dia. Então, isso tem um impacto expressivo. Um outro ponto em relação ao processo de alta levantado nesse diagnóstico que o grupo fez é a distribuição não homogênea ao longo do período da semana. Se nós olharmos aqui, isso aqui é o número de altas dadas de segunda a sexta e aqui tem sábado e domingo. O hospital para sábado e domingo, né? O paciente não vai para casa sábado e domingo nesse sentido, como se nada acontecesse. Então, as principais conclusões do levantamento é que não havia um planejamento adequado, né, e um retardo na liberação do leito. Várias outras questões que eu vou simplificar aqui, mas uma comunicação não eficiente entre a equipe e os demais membros da equipe multidisciplinar e todos os outros, até o secretário, dizendo esse paciente está com previsão de alta, esse paciente tem que desocupar o leito e todas as ações necessárias para isso, e o leito acabava sendo desocupado tardiamente. Em cima disso, se fez um plano para tentar minimizar isso, reverter de uma maneira ótima esses indicadores. E os objetivos eram acelerar o processo de alta médica e essa alta médica dada com qualidade, a gente vai discutir um pouquinho isso. Certamente nós não queremos que o paciente saia de dentro do hospital e retorne ao hospital, então a alta acelerada não significa uma alta não planejada, porque nós não queremos que o paciente saia despreparado. Nós queremos sim reduzir o tempo de permanência, especialmente o tempo de permanência desnecessário, e certamente melhorar a entrada dos pacientes. Então se fez várias ações. E o mais importante é estabelecer, talvez, essa questão de que a alta médica no hospital de clínicas deve ser dada até às 10 horas da manhã, para o paciente se organizar e liberar o leito para sair até o meio-dia. Fui residente do hospital já faz bastante tempo, mas na nossa época tinha isso muito claro, nós tínhamos que dar alta até tal hora, porque a enfermeira ficava dizendo, vocês têm que dar alta. Ao longo do tempo, a impressão que eu tenho, e acompanhando os residentes, isso não foi ficando claro, as pessoas sentiam que o paciente pode ter a alta hora que ele quiser, né? Não havia uma coisa muito clara. Eu acho que agora está o momento de nós retomarmos isso, o paciente tem hora sim para sair do hospital. E é isso que se tentou passar, né? Uma orientação para o hospital, dizendo que o processo de alta tem que ser planejado, que tem que ter membros da equipe multiprofissional atuando, tem atribuições para esses membros e existem agora horários institucionais de alta. Não vou entrar em detalhes, vocês alguns já devem ter visto isso, em outro momento nós podemos retomar. A alta hospitalar é um processo dinâmico que deve iniciar quando o paciente interna no hospital, onde nós temos que começar a planejar se esse paciente sair, o que eu preciso providenciar, como eu tenho que atuar para ele sair daqui de dentro. Então, identificar o paciente de maior risco de internação, o paciente que precisa de educação, enfim, vários aspectos que vocês devem ter recebido no início, né? Que fica no crachá de vocês, um checklist de alta hospitalar, o que precisa ser feito e cuidados no paciente que tem maior risco de reinternação. Fizemos também uma mudança em relação ao sistema, para que possa ser identificado por todos os membros da equipe, não só a equipe médica, quando o paciente tem previsão de alta para as próximas 48 horas. Nós não estamos inventando roda aqui, muitas dessas ações já foram testadas em outras instituições, mas isso aqui é para mostrar para a enfermeira, para a nutricionista, para o secretário, que aquele paciente que eventualmente tem uma sonda, que é diabético, que precisa de uma orientação em relação ao uso de insulina, ele vai ter alta depois da manhã. E esse paciente precisa receber a educação, as orientações antes
do momento que a gente dá alta médica. Por isso que o paciente fica 3 horas a mais na instituição esperando para sair. Isso sinaliza, tanto na prescrição ou na lista de vocês dos pacientes que estão com a alta prevista, mas também sinaliza para os outros membros da equipe quando o paciente teria alta. Depois a gente vai voltar para mostrar para todos vocês como isso tem sido utilizado. Nós sabemos de cada médico, cada estudante, como essa lista tem sido marcada na sua equipe. Também foi feita uma sinalização para o paciente e os seus familiares, dizendo que esse paciente tem previsão de alta para tal dia. Por que isso é importante? Porque o paciente não pode simplesmente, às vezes, um senhor ou mesmo uma criança, saber que ele vai ter alta na manhã. Os familiares vão vir só à noite, eles não têm organizados para vir pegar o paciente. Então, nós temos que orientar assim. Vocês não encontram eles no horário de visita todos os dias. Então, o paciente tem que saber, os seus familiares, e eventualmente essa é uma oportunidade de deixar essa informação. Então, a partir destas ações relativamente simples, que já foram até testadas em outros cenários, que são efetivas em melhorar a alta hospitalar, nós estabelecemos também um grupo de indicadores. Como nós vamos monitorar e acompanhar se o processo de alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre está acontecendo como deveria acontecer. Estabelecemos alguns indicadores sobre internações altas no horário devido, taxas de reinternações e o efeito disso, certamente, em permanência hospitalar. E vocês devem querer saber, né, quais são os resultados da nossa instituição, como é que nós evoluímos nesse último ano. Mas isso eu vou deixar para depois. Agora eu gostaria de convidar o Gabriel para falar sobre as evidências desse assunto e a experiência dele em planejamento de alta. Gabriel. Bom dia a todos, boa tarde, bom almoço, né? Muito obrigado, professora Carize, pelas palavras, né? Parabéns pela explanação. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Essa oportunidade que me foi dada pelo Dr. José Miguel Dora, pelo professor Nazi, pela professora Carize, para abordar um tema do qual eu gosto bastante e venho trabalhando desde 2008, né? Então, além de dizer que é uma honra muito grande estar falando para os meus mestres, porque eu saí daqui em 2006, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou internista de formação, não é? Sou clínico, fiz residência no Hospital Conceição e tive a oportunidade de ter uma inserção fora, né, para trabalhar com qualidade e segurança em Boston, em 2008, onde eu fiquei grande parte do ano, né? Trabalhei com o pessoal da Escola de Saúde Pública da Harvard lá, depois tive uma experiência na Johns Hopkins, e em 2011 fui para Cleveland, trabalhar com um grupo de avaliação perioperatória e também trabalhar com os mentores da qualidade e segurança daquela instituição. Desde 2011, então, eu tenho a oportunidade de ser professor da Universidade Luterana do Brasil, conduzir uma equipe de medicina interna, trabalhar com os estudantes da SEMIO também, residentes, e comecei o serviço de medicina interna, com 2 médicos em 2011, hoje somos 26. Então, vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo. Óbvio que é uma instituição muito mais embrionária, né, não tão madura, mas a gente tem algumas coisas, talvez, para contribuir. Por favor. Aqui. Deixa eu passar. Okay. Não tenho nenhum conflito de interesse, né? Então, os objetivos da apresentação. Basicamente, compreender um pouco o contexto histórico e econômico, falar um pouquinho do impacto de transições de cuidado realizadas de maneira inadequada, identificar algumas barreiras para a implementação de modelos. Vou falar especificamente de um modelo consagrado, que é um modelo que foi desenvolvido em Boston. Falar de conceitos que são chave, né, e de iniciativas regionais que nós estamos desenvolvendo. Um pouquinho de reflexão e controvérsia no final e responder uma pergunta se esse tipo de discussão tem espaço no meio acadêmico. Então, para a gente descontrair um pouco, não se ofendam, por favor, né? Mas algumas palavras sobre tradição. Essa frase é muito bonita, não significa que porque a gente sempre fez uma coisa de uma forma, aquilo não possa ser incrivelmente estúpido. Eu acho que isso é uma reflexão muito bonita sobre as coisas que a gente faz cotidianamente. Então, quem somos nós, né? Somos um hospital na cidade de Canoas, que tem pouco mais de 300 mil habitantes, um hospital que tem 10 andares, 500 leitos, 350 ativos, um hospital que trabalha já com alta complexidade, né? 2 anos aí de vida, não é?
Nossa equipe de medicina interna atende mais de 150 leitos de maneira ativa, né? Cobre diretamente leitos clínicos e também participa em atividades perioperatórias, de consultoria e de comanejo com a cirurgia. Temos residentes no nosso serviço também. Como a apresentação vai ser bastante conceitual, eu vou tentar trabalhar um pouco os conceitos e a aplicação prática disso. Então, qual é o hospital do futuro, ou será o hospital do presente? Porque essa história, para alguns, já está um pouco velha, né? Embora a gente tenha dificuldade de implementar. O hospital do futuro é um hospital que é centrado no paciente, ele é calcado em medidas de qualidade que são mensuráveis e robustas, e idealmente a gente deve funcionar com times multidisciplinares altamente sintonizados, o que nem sempre é fácil de se obter na prática. Antes de voltar para o hospital, eu quero falar um pouco da economia, porque isso é a chave para entender. Se a gente olhar o orçamento da saúde no Brasil, a gente vai ver que ele era de 20 bilhões em 2000 e ele para esse ano está orçado em 80 bilhões, com um déficit muito grande. Se a gente olhar para o ano passado, a gente vai perceber que nós investimos efetivamente menos da metade daquilo que havia sido programado, 90 bilhões de reais, e foi investido menos da metade disso. O Brasil tem um investimento de 6% do PIB em saúde, quando países da África chegam a quase 10%. E a média dos países ricos está entre 15% e 20%. Em 2009, o Brasil investia $320 por cidadão por ano em saúde, enquanto a média mundial era de mais de $500. E em países como Luxemburgo, Suécia, Noruega, Dinamarca, isso era cerca de 20 a 25 vezes superior ao que nós investimos. A gente tem que falar dos Estados Unidos, porque é de lá que partem a maior parte dessas iniciativas. Então, se a gente olhar o grupo, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um grupo de 34 países, os Estados Unidos lidera esse grupo, sendo que o gasto per capita dos Estados Unidos é de mais de $8 mil. Isso era em 2010, o que era mais do que 2,5 vezes a média destes países. Em 2010, os Estados Unidos tinha 17,6% do PIB investidos e alocados para a saúde, isso hoje supera 20%. Não significa necessariamente que isso seja qualidade, e é aí que a gente vai conversar. Então, em 2010 foi aprovada a reforma americana, né, pelo presidente Obama, que visava, além de tentar universalizar mais o atendimento, oportunizar mais segurança, melhora da qualidade de cuidado e diminuir custos, fundamentalmente tentando operacionalizar a sustentabilidade, porque era um sistema que estava fadado a quebrar, e está fadado se não mudar. Dentro deste prisma, uma das alternativas seria reduzir as readmissões evitáveis, especialmente aquelas readmissões com menos de 30 dias. Que forma seria feito isso? Os hospitais vão passar a ser penalizados, especialmente a partir de 2014, se não atingirem as metas propostas pelo governo. Isso dá margem a bastante discussão. Seguindo nos conceitos, eu sei que bastante gente já ouviu falar do Porter, eu vou voltar nele no final, mas eu gostaria só que os senhores, por favor, tivessem este conceito em mente. Porter, o Christensen, o Pita Barros, são esses autores mais contemporâneos, são autores da escola de administração da Harvard, e eles têm escrito bastante, quebrado a cabeça para tentar desvendar e tentar operacionalizar formas de conseguirmos mudar essa realidade. Então, um conceito muito bonito do Porter, que esse cara, o pai da estratégia, é que o valor, quando a gente fala em agregar valor, hoje se fala muito em agregar valor e dar valor, em tirar valor, o valor, ele fundamentalmente, ele coloca os desfechos nessa equação sobre todos os custos para aquele processo. Mas só guardem isso. Geralmente, nós mensuramos processos em caráter transversal. O Porter coloca que nós devemos mensurar os processos de maneira multidimensional e longitudinal, né? Recuperação sustentada, enfim, vamos abordar isso melhor depois. Então, em 2009 foi publicado esse trabalho no New England Journal of Medicine pelo Dr. Jenks, com quase 3 milhões de admissões em hospitais que atendiam os pacientes do Medicare. Que se viu que 1 em cada 5 pacientes do Medicare rehospitalizam em 30 dias, metade dos pacientes não teve consulta ambulatorial antes da admissão, e esse custo, gente, passa de 17 bilhões de dólares. Obviamente que é uma economia diferente, tem quase 100 milhões de pessoas a mais do que nós, mas isso é mais de 80% do que nós investimos em saúde no ano passado no nosso país. Existem 4 tipos de readmissões, as planejadas e as não planejadas.
A gente fundamentalmente quer trabalhar com as não planejadas. Dentro das não planejadas, nós temos aquelas que não estão relacionadas à admissão inicial. Por exemplo, um paciente que fratura o fêmur após um acidente de automóvel, mas teve alta há uma semana em virtude de uma broncopneumonia. Não planejadas e relacionadas à admissão inicial. Paciente que infecta uma ferida operatória ou um paciente que descompensa um quadro de insuficiência cardíaca cerca de 30 dias depois da admissão. Nesse mesmo trabalho, ficou demonstrado que cerca de 20% dos pacientes que recebem alta nos Estados Unidos por todas as condições reinternam em um mês. E esse número é um pouquinho maior para os pacientes clínicos, não é? Chega a 21%. Esse é um problema que, na verdade, não é tão recente. Em 79, nessa revista Hospital, esses dois autores, o Rosenthal e o Miller, já haviam chamado a atenção para a falha dos provedores em trabalhar para a continuidade do atendimento. E eles remetiam até a década de 50 e 60, dizendo que cerca de 21 anos antes se falava muito, mas pouco se fazia para efetivar mudanças. Falar um pouquinho de transição de cuidado, esse doutor, o Dr. Kripalani, um doutor que trabalha no Texas, em Vanderbilt, ele coloca alguns conceitos interessantes que a partir de agora eu vou entrar mais a fundo. Então, temos que reconhecer que o pós-alta é um período extremamente vulnerável, metade dos adultos sofrem algum erro médico, 20% de eventos adversos por medicamentos, muitos deles são evitáveis, e existe uma grande descontinuidade da atenção hospitalar para a atenção primária. Muita informação é perdida e esse dano, em parte, é justificado por essa perda de continuidade. As altas são eventos perigosos. Esse autor de Boston, Forster, ele publicou em diversos jornais, os resultados são sempre consistentes, não é? Cerca de 20% dos pacientes apresentam algum evento adverso, geralmente relacionado à medicação após a alta, e cerca de 1/3 destes eventos são evitáveis. 1/4 dos pacientes, né, necessitam de investigação adicional. Esse é um trabalho publicado no Archives em 2007. 1/3 não completam. Muito obrigado. Não completam essa investigação, e existe uma associação entre o aumento do tempo para reconsulta e perda do segmento. E, obviamente, que a falta de disponibilidade de um sumário de alta para o médico que segue o paciente diminui as chances de que o plano e a investigação sejam seguidos. Esse é um estudo muito bacana também, pelo Christopher Roy, que é um médico também de Boston. Cerca de um estudo de 2.600 pacientes, 40% dos pacientes receberam alta com algum resultado de exame pendente, né? 10% potencialmente necessitariam de alguma intervenção. E os médicos que seriam responsáveis, né, por esse processo de alta, ou foram responsáveis, 2/3 dos médicos desconheciam, né? E aqui nós tínhamos resultados que alterariam conduta, e em 13% dos casos, resultados urgentes. Então, a gente vê que é um problema extremamente complexo, um problema muito grande mesmo numa realidade mais próxima daquilo que a gente considera ideal em termos de excelência. O Dr. Kripalani publicou no JAMA em 2007 outro trabalho muito interessante, falando de comunicação, que a comunicação direta entre a equipe do hospital e da atenção básica, no melhor dos cenários, chega a 20%. E que os nossos sumários de alta são absolutamente incompletos. E eles são incompletos de diversas formas. Faltam dados diagnósticos, o curso da internação muitas vezes está ausente ou incompleto, mais frequentemente, medicações na alta não são descritas, resultados pendentes ou a serem seguidos também não estão descritos. Esse outro trabalho realizado na Mayo Clinic foi publicado em 2005, mostrou que cerca de 37% dos pacientes podiam listar com precisão as medicações que estavam recebendo quando receberam alta. 14% conheciam os efeitos adversos e 41% sabiam relatar o seu diagnóstico. Esse outro trabalho realizado pelo Dr. David Bates, a doutora Silvia Machin e o Dr. Jeff Schnipper, né, com 178 pacientes randomizados, pacientes clínicos, no hospital de Boston, também novamente no Brigham, testou uma intervenção com a ajuda de farmacêuticos para auxiliarem no processo de alta com um processo chamado reconciliação medicamentosa, que basicamente é utilizar a prescrição prévia do paciente e tentar adequar a prescrição nova e justificar cada medicamento, por que está sendo alterado ou não. E, interessantemente, ligavam para os pacientes, obviamente tinham a possibilidade de fazer isso no terceiro dia para tentar surpreender eventuais discrepâncias.
60% dos regimes sofreram alguma alteração na alta pela intervenção dos farmacêuticos. E no terceiro dia, a discrepância entre as medicações da alta e as medicações informadas era de 30%. Isso diminuiu eventos adversos e diminuiu visitas evitáveis à emergência. Gostaria de rapidamente comentar sobre algumas estratégias que são bem conhecidas. Nós temos mais de 15 estratégias já difundidas, mas essas 4 certamente são as mais conhecidas. O RED, o BOOST, a Care Transitions e o STAR, que é do Instituto de o IHI, o Instituto para Melhoramento Clínico. Acho que estamos sem microfone, né? Sem microfone. Alô? Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu gostaria de falar especificamente sobre a intervenção RED, que é uma intervenção que foi criada na Universidade de Boston, foi testada a primeira vez em 2003. Mas esse estudo do Annals of Internal Medicine foi publicado em 2009, se refere a esse período aqui, 2006 a 2007. Basicamente, o que era isso? Os médicos funcionaram como engenheiros do processo de alta e tentaram mapear todos os fluxos críticos para que o processo de alta se desse da maneira mais plena e com menos erros. Então, eles estimaram o tamanho de amostra em 750 pacientes, conseguiram alocar 749. Os pacientes eram randomizados para o cuidado usual e para o cuidado RED, né, que era esse cuidado que eu vou apresentar aos senhores em seguida. Contrataram 6 enfermeiras dedicadas ao processo de alta, enfermeiras responsáveis por fazer toda a gestão do processo de alta, do início ao fim, e mais ou menos metade dos pacientes que foram alocados, ficaram alocados para ambos os grupos, e no final, na análise, isso não se perdeu, porque a perda de segmento foi muito pequena. Então, quais seriam os 11 passos, gente? Eu faço questão de citá-los. A reconciliação da medicação, um alinhamento de práticas embasadas em diretrizes, consultas de segmento agendadas anteriormente à alta do paciente, testes e resultados pendentes a serem realizados. Os pacientes também eram orientados o que eles deveriam fazer, quando deveriam fazer, e todas as consultas, os appointments, já eram entregues para os pacientes antes da alta. Serviços de pós-alta eram todos gerenciados. O plano de alta escrito era entregue para os pacientes. Os planos de contingência eram necessários, assim como a gente gosta de fazer com consultoria para os cirurgiões, especificamente, não é? Se acontecer isso, fazer isto. Em situação de emergência, fazer X. Educação do paciente se dava durante toda a internação, como a professora Carisi colocou, e utilizando uma ferramenta que é barata e não custa nada, que se chama Teachback. Todos nós sabemos fazer, mas a gente pouco exercita, eu vou comentar ela brevemente depois. O sumário de alta deveria ser encaminhado por fax para o médico da comunidade e haveria um contato telefônico 2 a 3 dias após a alta. Agentes-chave nesse processo: as enfermeiras do processo de alta, que coordenavam todo o pacote, não é? Coletavam dados e educavam os pacientes, os médicos, que conduziam rounds, davam previsão de alta e planejavam o cuidado clínico desde o princípio, e os farmacêuticos, que faziam reconciliação na admissão, na saída, e também realizavam contato telefônico para identificar discrepâncias em 2 a 3 dias após a alta. Desfecho primário: utilização do hospital dentro de 30 dias após a alta. Fundamentalmente no grupo intervenção, isso chegou a 31% versus 45% no grupo de cuidado usual, de maneira estatisticamente significativa. E mais, houve uma redução de cerca de $412 por paciente, ou seja, 30% menor. Os senhores podem ver a taxa de risco cumulativo de utilização do hospital no gráfico pontilhado para o grupo intervenção, no traçado contínuo para o grupo cuidado usual, e podem ver que é sensivelmente menor. O que seria o Teachback, então, que é uma ferramenta que todos nós sabemos fazer, mas pouco exercitamos? Teachback, basicamente, é uma ferramenta que avalia ensinar de novo, né, ensinar de volta, e avalia a nossa capacidade de ensinar as pessoas como operacionalizar processos novos. Ao invés de perguntarmos para as pessoas se elas entenderam, ou oportunizarmos perguntas do tipo sim e não, nós devemos, cada vez que ensinarmos um processo novo, pedir que as pessoas nos mostrem o que está sendo feito, o que foi dito. Isso também tem embasamento científico. Um estudo foi publicado em 2003, no Archives, mostrou que
os pacientes compreendem e recordam menos do que 50% daquilo que nós dizemos para eles. E geralmente nossa pergunta é: o senhor entendeu? Tudo bem? Certo? Não é? E entregamos o sumário de alta. Sem contar que pedir aos pacientes para recordar e explicar o que lhes foi dito é uma das 11 práticas principais de segurança do paciente, e isso é determinado por órgãos internacionais de controle de qualidade. Gostaria, então, de entrar um pouco mais a fundo em algumas ideias muito simples, não é? E práticas para otimizar processos de alta e processos intra-hospitalares. Vamos falar um pouco de fluxo. Gostaria de falar desse conceito de puxar versus empurrar, e vou dar uma aplicação prática no nosso hospital e na Johns Hopkins. Fundamentalmente, o que é puxar e empurrar, gente? Bom, primeiro eu vou explicar o estudo para vocês, depois eu vou comentar os benefícios da tática de puxar em relação a empurrar. Então, atitude proativa para otimizar fluxo. Isso foi um estudo que foi feito na Johns Hopkins, foi publicado em 2008, não é? O que consistia da seguinte ferramenta: um hospitalista, um médico clínico internista, era responsável por fazer 2 rounds diários na unidade de terapia intensiva e também nos andares, com o objetivo de agilizar todos os processos que aconteciam de alta, né, e otimizar os fluxos. Esse mesmo médico descia na emergência para mapear os pacientes mais vulneráveis, aqueles que precisariam subir. Esse trabalho, realizado por 1 ano, aumentou em 10%. De 16.100 para 17.500 a rotatividade da emergência. Reduziu em 6% os dias em que a emergência ficava lotada, diminuiu em quase 30% a ausência de leitos de terapia intensiva, não é? Tendo um médico que ativamente buscasse leitos para esses pacientes e buscasse otimizar o fluxo de pacientes dentro da instituição. O tempo de espera por leito de enfermaria foi reduzido em 100 minutos, o que para a realidade deles, que é longe da nossa, é claro, mas isso representou uma redução de 21%, tendo-se em vista que eles esperam cerca de 6 horas para subirem para um leito de enfermaria, não é? Então, quais as diferenças entre puxar e empurrar? Puxar é uma abordagem mais proativa, né? Atitude positiva que favorece a instituição, fomenta trabalho em equipe e cultura construtiva, coloca o paciente no centro e não na periferia. O problema também é nosso. Eu sei que esse não é um problema do hospital de clínicas, mas em hospitais da periferia nós temos problemas muitas vezes com médicos de terapia intensiva ou médicos de unidades fechadas que entendem que o problema do andar é do médico do andar. E essa é uma cultura que objetivamente está ultrapassada. A gente tem que entender que o cuidado é interdisciplinar e ele permeia as áreas. Se tem um paciente na instituição que precisa de atendimento mais qualificado, eu sou médico daquela unidade mais qualificada, aquele paciente efetivamente também é meu. Mas eu sei que isso não é um problema do hospital de clínicas. Gostaria de comentar rapidamente o projeto Leitos de Retaguarda, que é um projeto que nós desenvolvemos juntamente com o Hospital Conceição, e apresentar estratégias push-pull aqui dentro. Nós somos o primeiro hospital a ter leitos de retaguarda para pacientes um pouco menos complexos, pacientes clínicos, né, no Brasil. É um projeto que originalmente contempla 100 leitos de retaguarda para pacientes de emergência. Então, nós temos um andar dedicado aos pacientes do Conceição. Na verdade, esse número está errado, são mais de 1.800 pacientes transferidos em 10 meses. Temos mantido uma taxa de permanência razoável, não é? E uma taxa de violação de protocolo que não é a melhor, mas não inviabilizou o projeto. Então, é um projeto que tem um checklist, não é? Com condições que nós podemos, pacientes com condições que nós podemos efetivamente receber. Esse checklist foi colocado em forma de fluxo, que idealmente deveria ser preenchido pelos médicos da emergência. Nós sabemos que isso é difícil de operacionalizar, mas é uma ferramenta que nós oportunizamos para que os médicos pudessem preencher. Às vezes a gente preenche na chegada para checar a violação de protocolo. E aqui, gente, no nosso fluxo, o passo 1 é a reunião dos médicos do nosso hospital junto com a nossa equipe de enfermagem e não com o gerenciamento diretamente, mas para nós conseguirmos otimizar e planejar nossas altas do dia. E embora isso pareça uma atitude pequena, o fato do hospital ligar para o outro, do HU ligar para o Conceição, do HU ter este peso, de ter que ativamente puxar os pacientes do Conceição, certamente tem benefício. Além disso, eu gostaria de ressaltar isto aqui. Nós não temos uma enfermeira da alta, mas nós temos as assistentes sociais, o que para esse projeto é absolutamente necessário. E isso foi um diferencial. Geralmente o trabalho das assistentes sociais, que é um trabalho belíssimo, é um trabalho reativo.
é um trabalho reativo. No dia anterior à alta, nós chamamos as assistentes sociais porque o paciente talvez precise de uma casa de cuidado ou sonda, uma série de coisas. Nós não temos familiaridade com as vulnerabilidades sociais. Neste projeto, que é muito bonito, nós temos 2 assistentes sociais full-time para os 100 leitos. Né? As assistentes sociais já recebem informações antes do paciente chegar e já podem identificar aqueles pacientes que provavelmente vão ser suscetíveis a vulnerabilidades. Quando o paciente chega, elas já começam a buscar as alternativas necessárias para quando este paciente ter alta, isto não ser um problema tão grande. Claro que às vezes isso não basta, né? Existem abandonos, existem casos muito graves, mas isso aqui são atitudes muito importantes. Eu acho que a gente deve utilizar mais as assistentes sociais e de maneira mais inteligente. Os rounds multidisciplinares, talvez essa seja a nossa grande contribuição. Né? Foi um exemplo da Johns Hopkins, não custa nem R$1, só custa organização e boa vontade. Então, qual é o racional por trás dos rounds multidisciplinares e como é que a gente faz? Existe uma série de trabalhos já demonstrando que para diagnósticos-alvo, como insuficiência cardíaca, broncopneumonia e infarto, mesmo em centros acadêmicos, há redução do tempo de permanência, e para todos os diagnósticos clínicos isso é mantido. As medidas centrais de qualidade, medidas nucleares, né, aquelas medidas que estão em acordo com os guidelines, as grandes medidas, paciente com AS na alta pós-IAM, paciente com ICC que recebe beta-block, recebe inibidor da ECA, essas medidas são otimizadas com a fomentação de rounds multidisciplinares em unidades, por dizer, abertas, e não somente em unidades fechadas. Também percebemos que existe uma redução de cerca de 50% na taxa de eventos adversos de medicação com os rounds multidisciplinares. Não inclui aqui estudos que mostram melhora da satisfação, que são medidas um pouco mais, são pouco tangíveis, mas também igualmente importantes, motivação, né, trabalho em grupo, e existe certamente diminuição de mortalidade demonstrada em trabalhos em terapia intensiva. Como funcionam os nossos rounds multidisciplinares? Então, nós modulamos todo um processo, né, que inclui controle de presença, as escalas com o funcionamento, documentos de referência e contra-referência, e adicionamos esta ferramenta aqui, que é uma ferramenta desenvolvida no IHI, que é uma ferramenta para identificação de desperdício, e nós modulamos ela para a nossa realidade. Essa ferramenta, idealmente, ela é preenchida para cada paciente, não é? E ela era preenchida diariamente. Como faltou perna, nós estamos preenchendo ela semanalmente, mas os resultados são surpreendentes. Nós conseguimos auxiliar o pessoal administrativo e, inclusive pleitear junto à administração melhorias, né, de processos que vão melhorar a assistência diretamente e o nosso trabalho com números, e não apenas com sensações. Em relação ao nosso trabalho, fiz uma análise retrospectiva. Obviamente, ela é uma análise que pode ser alvo de muitas críticas, né? Mas é a vida real, na verdade. Então, antes da implementação dos rounds multidisciplinares, nos 6 meses antes, essa aqui é nossos eventos de reinternação em 30 dias, que se aproximam de 22%. Depois que nós implementamos os rounds multidisciplinares, a gente teve uma queda deste número, né, das taxas de reinternação com menos de 30 dias. Então, as taxas de reinternação para todos os pacientes, clínicos e cirúrgicos, adultos, passou de 22,41 para 18,53. Isso é estatisticamente significativo e isso corresponde a uma redução de aproximadamente 12 pacientes mês. Em relação às taxas de mortalidade, a gente não obteve nada muito consistente. Embora nós tenhamos à esquerda o período antes dos rounds multidisciplinares, à direita nós tenhamos 4 dos 5 meses onde nós tivemos as mortalidades mais baixas, nós tivemos esses 2 Black Swans aqui, né? Mas, enfim, né, eles estão 2 a 3 desvios padrões para a direita, mas no fringir dos ovos nós temos o seguinte: uma taxa de mortalidade menor, né, no período pós início de rounds multidisciplinares, de 0,14%, mas sem nenhuma significância estatística. Não fomos piores, pelo menos, né? Bom, outras estratégias que estão sendo trabalhadas, já estou encaminhando o final da apresentação. Uma vez conversando com um médico do Emory, o Dr. Neil Peart, ele nos falou de uma estratégia que não custa R$1 também, que é a reunião dos médicos
de dentro do hospital e dos profissionais de dentro do hospital com os médicos da atenção básica. Já fizemos 2 reuniões assim muito proveitosas. Não é difícil mensurar o benefício dessas intervenções, mas fundamentalmente a gente pelo menos entende o outro lado e a gente consegue em conjunto modular estratégias que sejam pelo menos mais humanas e mais acessíveis. Então, nos reunimos 2 vezes com médicos da unidade básica de saúde. Fizemos já aula sobre transição do cuidado para residentes e para doutorandos. Já tivemos uma aula específica no mês passado sobre preenchimento de sumário de alta, utilizando o que a Joint preconiza, né? Motivo, achados, procedimentos para os doutorandos. Mas também acreditamos que só focar, como disse o Dr. James Reason, né? Do queijo suíço, que todo mundo conhece, só focar no treinamento não adianta, tem que ter muito treinamento, mas também tem que ter padronização. Então, a gente está trabalhando num sumário de alta padronizado, com algumas travas. E essas discussões sempre devem fomentar também, devem incluir custos em saúde, não é? A gente só vai conseguir mudar essa cultura se nós efetivamente passarmos a falar disso. Então, qual o valor que essas estratégias agregam? Né? Diminuem variabilidade de processos, padronizam processos-chave e, obviamente, potencializam medidas mais intangíveis, mas mais sensíveis de cuidado. Satisfação, motivação, recompensas não monetárias e algo que a gente pode chamar de institucionalização, né? De identidade cultural de onde a gente está. Isso é muito importante para a gente alçar voos mais altos. Sumário de estratégias antes de eu passar para as polêmicas e finalizar, gente. Então, sempre usar o PDCA. Eu sei que nem todo mundo está familiarizado com o PDCA, quem não trabalha tanto com administração, mas PDCA é um ciclo que envolve um planejamento, né, o ato, execução, checar o que foi feito e agir para corrigir as coisas que nós identificarmos novamente que estão erradas. O PDCA não pode parar de girar. Eu acho que essa é a mensagem. Padronização de ferramentas, trabalho multidisciplinar, eu acho que a construção que efetivamente agrega valor é aquela que se dá no plano coletivo e multi ou interdisciplinar. Papel central de assistentes sociais e enfermeiras, depois podemos conversar o que a gente está fazendo lá com nossos recursos reduzidos para centralizar nas enfermeiras este papel. Usar a tática do puxar e empurrar. Comunicação é fundamental, feedback é gratuito, não é? Requer só um pouquinho de paciência e alguns minutos. E para modificar a cultura local, a gente tem que fazer as pessoas reconhecerem valor. Não é? Tem que fazer as pessoas reconhecerem valor através de simpósios, aulas, cursos. Reflexão, gente. Gostaria de falar rapidamente sobre 4 tópicos antes de finalizar. Então, existe um artigo do Annals, uma meta-análise de 2011, que analisou 12 atividades, né, pré-alta, de continuidade e pós-alta, e mostrou que nenhuma alternativa, nenhuma intervenção implementada de maneira isolada reduziu o risco de admissão em 30 dias. Óbvio que os estudos são muito heterogêneos, mas é uma reflexão. Esse estudo eu recomendaria que os senhores lessem também, muito interessante, publicado em março, né, deste ano, pelo Dr. Schnipper, pode ver que ele publica muita coisa, esse médico de Boston, da Harvard. Primeiro score que particularmente consegui ver na literatura, não trouxe a curva ROC, mas que conseguiu de uma maneira satisfatória e simples predizer os pacientes com maior risco de rehospitalizar. Então, recomendo que leiam esse artigo. E aí a questão é, será que nós poderíamos, no nosso meio, talvez estratificar os pacientes por níveis de risco e então implementar estratégias mais agressivas naqueles de maior risco? Não é funciona como um gerador de hipótese. Este outro artigo, também recomendo, um artigo israelense, que coloca que focar simplesmente na readmissão de 30 dias, eu vou dizer tudo o que eu disse até agora, talvez seja uma coisa muito estreita, pois diversos fatores, como os fatores sociais, como a comunidade que um paciente vive, parece exercitar um papel tão ou mais preponderante do que as estratégias que a gente utiliza dentro do hospital. Então, essa é uma estratégia muito bonita, porque pode começar uma discussão com estratégias dentro do hospital, né, com ferramentas, checklists, e isso acabar justamente naquilo que a gente havia conversado, fora do hospital, trazendo os profissionais da saúde básica aqui para dentro. Então, será que nós devemos penalizar os hospitais? Será que realmente essa é uma medida que está associada com o bem-estar do paciente? Será que algumas admissões não são necessárias?
Não é? Essa é uma pergunta que esses autores fizeram no New England em 2012. E que a pobreza, o suporte social inadequado e os recursos são coisas externas e que no nosso meio muito mais presentes e talvez influenciem tanto quanto os nossos checklists e os nossos processos intra-hospitalares. Então, voltando, acho que tudo acaba no Porter de novo, né? As coisas têm que ser mais multidimensionais, as coisas têm que ser mais amplas. Nós temos que avaliar as doenças sob um prisma de longo prazo e o valor agregado à saúde nós devemos repensar como nós estamos avaliando as nossas estratégias. Então, eu acredito que sim, há espaço no meio acadêmico e, para finalizar, nós não podemos mais, hoje em dia, dizer nós vivemos no mundo acadêmico e custos não são um assunto que a gente deva abordar no meio acadêmico, muito pelo contrário. Pela sustentabilidade, né, do sistema de saúde, para que a gente possa oferecer atendimento de qualidade para várias pessoas, a gente deve sim discutir os custos, e são assuntos extremamente acadêmicos nos dias atuais. Então, muito obrigado, senhores, pela atenção de vocês. Estou à disposição para questionamentos, críticas. Obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação. Depois a gente volta, vamos sentar. Miguel, fotografia do problema. 2 minutos? Menos. Obrigado. Uma bela apresentação do professor Gabriel Dalla Costa, né, uma revisão. Só para dizer que tudo que foi feito aqui no hospital em 2010, sob a liderança da professora Carisi e com o patrocínio do professor Sérgio Pinto Ribeiro como vice-presidente médico, foi baseado no RED, que foi uma daquelas iniciativas que o Gabriel apresentou, né, e teve envolvimento de vários grupos, né, enfermagem, serviço social, farmácia, então fisioterapia, né, não foi chamado inicialmente, mas manifestou depois que gostaria de se incluir. Nós estamos num processo de aumento da residência multiprofissional, de redimensionamento dos quadros desses profissionais dentro do hospital. Então, é um bom momento também para a gente rever tudo que foi feito, a energia que foi gasta. Nós levamos muito tempo discutindo como é que isso ia ser feito aqui no hospital. Tivemos reuniões individuais com todos os serviços médicos que fazem a alta no hospital. Isso também gerou um relatório que indica uma série de adequações de estrutura que são necessárias para que a gente melhore a eficiência do hospital, né? E essa conversa do Gabriel sobre custo, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social muito grande em ser eficiente aqui, né? Se a gente reduz tempo de permanência e reduz reinternação, a gente está utilizando melhor um patrimônio público que é mantido com verba pública, né? E que tem responsabilidade de atender 1.800.000 pessoas que estão, que de alguma forma já buscaram atendimento aqui. Então, só para mostrar os resultados então, do plano de alta, eles não são muito animadores, né? A gente não teve nenhuma modificação no tempo de permanência e na taxa de reinternação, né? As nossas taxas de reinternação em 30 dias são superiores aos dados que a gente vê na literatura, né? E superiores também aos dados que o Gabriel mostrou lá do hospital universitário. Sempre a gente tem a dificuldade de generalizar e comparar, parear diferentes instituições devido ao perfil de pacientes muito diferente. Mas então aqui os dados de 2012, a gente tem notificação de alta, quando o médico informa que o paciente tem previsão de alta nas próximas 48 horas no sistema. A gente vê que a nossa meta era que as pessoas notificassem alta mais de 80% das vezes, mas só quem consegue fazer isso é a ginecologia e a obstetrícia, muito puxada pela obstetrícia, que tem um turnover rápido, né? Mas nas outras áreas a gente não consegue que as equipes utilizem uma ferramenta para sinalizar para todos que aquele paciente está em via de alta, né? Da mesma forma, a gente também não consegue que a alta médica seja efetivada antes das 10 da manhã, né? Isso é especialmente preocupante na pediatria, né? E a saída do leito antes das 12 horas também continua em patamares muito semelhantes aos anteriores da iniciativa. A gente aumentou de forma global 5% as altas médicas antes das 10 da manhã e 5% as altas administrativas antes do meio-dia, ou seja, foi um esforço que resultou em poucos resultados.
né? Da mesma forma, os dados de 2013 mostram que, em relação a 2012, a gente está até com uma tendência de piora em algumas áreas, né, nesses indicadores. Quando a gente olha aqueles dados que a professora Carisi mostrou, estratificado pelas clínicas, né, clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, a gente vê que existe as altas médicas são efetivadas no final da manhã e os pacientes saem ao longo da tarde, né? Isso a gente não conseguiu mudar, né? A ginecologia consegue dar as altas de manhã cedo, mas como a alta da obstetrícia está vinculada à saída do recém-nascido também, isso só acontece na tarde, a mãe só consegue sair com ele no período da tarde. Então, isso faz com que a gente acabe represando os pacientes que têm necessidade de internação, né? Então, isso aqui resulta no centro obstétrico, muitas vezes, superlotado, a clínica e a pediatria resulta na emergência superlotada e a cirurgia, muitas vezes, em cancelamentos de procedimentos eletivos, porque a gente não tem vaga para internar esses pacientes, né? Quando a gente olha o perfil de altas por dia da semana, né, a ginecologia e a obstetrícia é bastante homogêneo, a cirurgia tem uma pauta pelo bloco cirúrgico que não funciona sábado e domingo, então eles acabam tendo menos alta domingo e segunda, que é esperado, né, e se explica pela lógica de funcionamento. Agora, a clínica e a pediatria, né, é aquilo que a professora Carisi mostrou, que é um desafio que a gente tem, que é começar a acordar o hospital nos finais de semana. A gente não pode se dar o luxo de parar uma estrutura de alta complexidade como a nossa, de 2 de 7 dias durante uma semana, né? Então, essa reunião é uma reunião de muita reflexão, né, e de discussão também para a gente entender o que a gente ainda pode fazer, o que fica de perspectiva para a gente mudar esse cenário. Obrigado. Gabriel, Miguel. Chega a dar um frisson essa reunião. É ou não? Meu Deus do céu. Frio? Gabriel, eu queria em primeiro lugar te cumprimentar. Eu nem fazia tempo que eu não te via. Parabéns pela tua trajetória nessa área. Uma área nova, assim, mas que a gente vê tanta necessidade disso, né? E nós temos aqui hoje esse impacto enorme, especialmente sobre a estrutura do nosso hospital, que é um hospital de referência, sobre todos os aspectos, ele é referencial. E a gente sofre muito essas demandas, assim, especialmente da superlotação, da agilidade, etc, etc. A experiência que tu tivesse fora daqui, os dados que tu mostra, a realidade americana não está muito longe do que nós estamos vivendo aqui, né? Essa política do Obama, já que tu vivesse lá, tem tantas focada nessa questão, eles também têm muitas resistências na implantação desse processo. Como é que é a visão fora daqui dessa estratégia de tentar reduzir o tempo de permanência, rehospitalização? Como é que o mundo lá fora, se a gente pode tirar algum aprendizado disso? Professor Nazi, muito obrigado então pelas palavras. Estou muito feliz de poder estar com os mestres aqui, né? Então, respondendo em relação ao que foi colocado, existe uma parcela, né, da população, assim, dos técnicos que acreditam que efetivamente essa redução de taxa de admissão possa ser uma fonte grande de recursos para viabilizar a saúde. Mas eu corri um pouco no final, essa discussão mais moderna, né, e mais ampla, eu acho que é o que está permeando agora todas as discussões, que é, existem fatores dentro do hospital e a gente tem que melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Espero que essa discussão não mascare a outra, não é? No entanto, a questão de fatores sociais talvez deva nos alertar especialmente no nosso meio, não é? Deva nos alertar para a necessidade de nós integrarmos as políticas, né? De nós conversarmos com a atenção básica, de nós conseguirmos trabalhar a parte social também, né, do processo. Mas lá, voltando, no princípio foi muito mal visto pelos hospitais, porque os hospitais entendiam que por exemplo, os pacientes com insuficiência cardíaca, não é? O que aconteceu nos últimos anos? Diminuiu a taxa, tem um trabalho belíssimo de 2010 no JAMA, com quase 7 milhões de pacientes, se diminuiu
né, o tempo de internação, se diminuiu a mortalidade intra-hospitalar, mas, no entanto, os pacientes aumentou de 17% para mais de 20% a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca. Isso não necessariamente significava que esses pacientes, que os hospitais eram ruins, muito pelo contrário, eram centros de excelência, que estavam tratando os pacientes bem, os pacientes tinham acesso à internação, né? Então, num primeiro momento, foi visto de maneira muito negativa pela maior parte dos médicos. Pelo pessoal administrativo, isso foi equilibrado, né? Mas eu acho que o que vai permear as discussões agora também são as intervenções comunitárias. O Ministério da Saúde até tem uma, né? Melhor em Casa, que é o hospital em casa. Enfim, acho que essas estratégias, acho que a gente vai começar a conversar mais sobre elas. Porque essa é uma questão, assim, nós, especialmente no grupo da emergência, que nós estamos com todo o staff aí, que é o medo da deshospitalização precoce e da reinternção em função da deshospitalização fora de critério. Eu vi que tu lançasse ali um checklist de alta, especialmente. Aquilo é específico para pacientes gerais do hospital ou tem algum foco específico em emergência? O de readmissão, o checklist, o paciente de risco para ser readmitido. Ah, sim, paciente geral, paciente clínico, geral. Cirúrgico em geral. Não tem específico. Não tem específico, desconheço. Mas eu acho que só entrando um pouco na linha, Gabriel, parabéns, adorei também a tua apresentação. Eu acho que trazendo para a nossa realidade várias informações da literatura e o que se tem discutido nos últimos anos. Acompanhando um pouco, e acompanhando de literatura e falando com os colegas, eu acho que duas coisas do Obama, que só para não tirar o foco do que eles estão fazendo. Uma que a realidade é outra, né, Nazi? Eu acho que tem muitas questões que a gente traz para o processo de alta que nós podemos melhorar na nossa instituição, que eles já passaram por isso, né? Coisas que eu estou trazendo aqui, que quando eu fui para Boston há 15 anos atrás, eles já faziam, tinha uma enfermeira que ia antes, então tem coisas, só para esclarecer, assim, tem coisas que a gente está dizendo, não é que está se questionando se funciona ou não funciona, eles já fazem há bastante tempo. E a grande preocupação do que o Obama está propondo é que ele quer punir os hospitais que não tenham desempenho adequado baseado nesses princípios. E aí vem essa questão, existem algumas coisas que a gente não tem como prever, se o paciente com insuficiência cardíaca vai ser readmitido, se tem questões sociais que eu não tenho controle. Então, só para a gente também não passar a ideia para as pessoas de que toda essa transição de cuidado, que o processo de alta, de que talvez isso nada disso funcione. Não, tem muita coisa que nós não fazemos ainda aqui, que comprovadamente precisa ser feita. E depois tem questões relacionadas a aspectos sociais, aspectos da doença, que talvez a gente não vai conseguir 100% de melhora. É só essa colocação. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria perguntar para o Miguel, assim, esses dados de fim de semana, né, quais seriam as principais causas disso? O que acontece no fim de semana na clínica, na pediatria? Nós tivemos reuniões, a professora Carisi, Guilherme Gaib e eu, com todos os serviços médicos que faziam alta, né? E existem questões que são questões de estrutura do hospital de funcionamento, que são principalmente relacionadas ao apoio diagnóstico terapêutico, né? Que diminui a força no final de semana, né? Mas eu acho que isso é uma contribuição menor e que está sendo corrigida dentro do possível, né? O que acontece é que a maioria das equipes não tem round com preceptor no final de semana. Então, as decisões efetivas não são tomadas durante aquelas 48 horas do final de semana. Elas ficam para segunda-feira, né? Então, essa é a impressão que fica. E só para complementar assim, o que a professora Carias disse, na verdade, o repasse de verba do americano já começou, né? E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, também já vai começar a cobrar dos hospitais alguns indicadores de qualidade, né, brasileiros, né? E eu acho que esse movimento é um movimento sem volta, né? Nós temos apenas que nos adequar e, na verdade, ser mais propositivos até nas iniciativas e nos indicadores que devem ser utilizados para se medir isso. A minha provocação mais em relação ao final de semana, Nazi, eu acho que existe uma cultura, eu falo pela clínica, né, residente, sendo preceptora, uma cultura de que o paciente, se na sexta não se decidiu alta, raramente vai se decidir no sábado e domingo e tu deixa para segunda. Eu acho que é isso um pouco, e deve
partir e deve passar pelos chefes de equipe, tem que passar pelos professores. Se ele não está aqui presente, ele tem que propiciar condições para que a alta seja dada. Ou ele organiza, ou ele liga por telefone, ou ele fala com o contratado de equipe. Eu acho que essa é uma cultura que a gente tem que mudar aqui dentro. Essa é a minha opinião. E meia culpa nossa, é a forma do hospital, sempre funcionou assim, e só porque fizemos errado não significa que a gente não precisa mudar. Eu acho que a gente podia dizer que a gente tem que fazer um teach back com os professores também, os residentes, ou não? O momento é de reflexão, não é? Acho que a gente tem que olhar e ver as coisas. Tem uma pergunta bonita, né? O que estamos fazendo nas nossas comunidades para mudar as nossas realidades, né? Tinha uma palestra uma vez eu vi isso. O que a gente está fazendo? O que cada um está fazendo para melhorar os processos de alta dos pacientes sob seus cuidados? Então, eu acho que é um teach back, é uma reflexão. Eu acho que sim. Professor Sérgio, o senhor está impossibilitado de caminhar ou não? Nós podemos ir com o microfone até. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a administração atual por continuar regando a sementinha que nós colocamos, né? Nós aqui que colocamos uns anos atrás. E esse plano de altas é um plano assim excepcional, com o intuito, né, de realmente liberar mais leitos mais rapidamente nos andares. E nós sabemos que as internações não são feitas antes das 18 horas no Hospital de Clínicas. Então isso é um problema muito grave. Quando nós éramos residentes, eu e o Nazi, claro que ele foi muito antes de mim, nós fazíamos internações da tarde. Ficava um da equipe, sempre os outros no ambulatório, um da equipe para fazer a internação. O Dr. Gerson trabalhou comigo nas internações e a gente conseguia internar cedo esses pacientes. E foi mostrado um gráfico aqui, mostrando que as internações que são feitas pela equipe, o tempo de permanência desses pacientes são menores do que quando feitos pelo plantão à noite. Então tem vários comentários em cima disso. Bom, agora eu estou do outro lado do balcão. Eu peguei a equipe da pneumologia esse mês, pela primeira vez, que eu não pegava a equipe há muito tempo, nos andares, e conversei com os residentes que estavam comigo. Não sei se tem alguém da pneuma aqui hoje, não tem. Perguntei para os residentes que estavam comigo: sabe o que é o plano de altas? Não. Bom, na pneuma, eu pessoalmente apresentei este plano aqui, eu apresentei junto com o grupo, mas só que ninguém sabia e ninguém lembrava. Então parece que a gente passa como invisível pelas pessoas e as pessoas não se dão conta disso. Eu pessoalmente apresentei para os chefes de serviço, para os professores, este plano em mais do que 2 vezes pelo menos. Acho que foram 3 vezes que eu apresentei. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa informação não está chegando em quem está no front, que são os médicos residentes. Tá? No serviço, então, sabendo que eles não conheciam, eu fiz essa mesma apresentação no dia 2, era quinta, sexta, na segunda-feira depois do feriado. Então, nos primeiros dias que eu estava na equipe, fiz essa apresentação. Então, nós estamos nos empenhando na equipe esse mês para que nós consigamos liberar os leitos mais cedo. O que nós estamos vendo? Não é que também não é estatístico nem nada. O que nós estamos vendo? A parte administrativa não está nos acompanhando. Nós estamos conseguindo dar alta mais precocemente por alguns motivos. Os exames laboratoriais, que era um empecilho grande para liberar o paciente mais cedo, está resolvido. Às 9 da manhã já estão prontos os exames laboratoriais, com a direção do professor Galton agora. Então isso não é mais problema, pelo menos o que eu tenho visto na equipe agora. Então nós temos condições de dar alta. Os nossos residentes e o outro pessoal da equipe já estão preparados para enxergar o resultado de um exame que está esperando para poder dar uma alta e dar a alta antes de encontrar o professor. Então acho que nós progredimos bastante nisso, e a parte administrativa ainda não está nos acompanhando, porque estão demorando para perceber a alta. Né? A enfermagem está demorando para enxergar no computador, ou não estão olhando mais, ou ninguém está olhando mais, de que aquele grifezinho que a gente faz
para liberar. Então tem alguns ajustes, mas talvez o mais importante seja justamente esse ponto de nós podermos nos comunicar. É obrigação do chefe de serviço de divulgar as informações e os planos feitos pela administração em conjunto. E isso não está acontecendo. Obrigado, Sérgio. Nós estamos encerrando. Tu quer uma pergunta? Só para ti, então, bem rápido. Foi não. Obrigada. Eu sou assistente social, sou preceptora de 2 residentes. Estou ligada à CCIH porque atendo o 6º andar, então o isolamento dos germes multiresistentes no 6º Sul. E lá nós realizamos um grupo multiprofissional para a educação em saúde com os familiares dos portadores de GMR, no qual nós temos como objetivo diminuir o tempo de internação e as reinternações, exatamente ao encontro disso que estamos discutindo hoje. E esse grupo ele tem tido um alcance muito significativo, porque não só as questões atinentes ao que são o GMR se discutem nesse espaço de mais ou menos 45 minutos de grupo multiprofissional, mas também questões atinentes à alta, às necessidades sociais. Então, a partir daí, isso gera relatórios, fazemos contato com a rede primária, direto e reto, com o Sistema Único de Assistência Social, que também é que nem o SUS, a porta de entrada para o sistema de assistência de todo o município do estado e do país. E esse trabalho foi apresentado agora no 2º Encontro Sul-Brasileiro de Controle de Infecções Hospitalares, concorrendo com outros trabalhos do Brasil e do mundo, e tirou o 2º lugar em premiação pelo ineditismo e pela eficiência do grupo. E qual é o custo disso para o hospital? 0. Então, acho que contempla todas as questões que nós estamos discutindo aqui, e eu sou muito orgulhosa de fazer parte disso. Gostaria que as residentes que fazem ou fizeram parte se levantem, porque eu tenho o maior orgulho das gurias que fazem parte, todas ligadas à CCIH, a Graziele também, a Alice, tá? Tenho muito orgulho do trabalho que se faz lá. Muito obrigado, eu acho que parabéns para vocês. Eu acho que esse é o embrião que a gente tem que fazer com que ele tenha muitos frutos em várias áreas, em vários andares. Eu queria, encerramos a discussão, nós estamos já há mais de 10 minutos ultrapassando o tempo. Eu vou fazer uma sugestão para a professora Nadine, que este Grand Round seja repassado para as chefias para a reunião de chefia e com obrigação de professores e residentes. O que tu acha, Carice? Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Gabriel, parabéns. Bem-vindo à casa. Muito obrigado.